Jânio Quadros é essa figura que estou mostrando para vocês. Ele foi o candidato eleito após o governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi o presidente que vimos na semana passada. Ele construiu Brasília, teve aquele plano de metas, né, 50 anos em 5. Juscelino Kubitschek que vai trazer aí a indústria multinacional para o Brasil, gerando, no final de tudo, grande inflação. Um problema econômico muito sério para o Brasil, que vai ter aí essa figura dessa imagem aí de Jânio Quadros para tentar resolver o problema do Brasil. Mas como foi aí a campanha eleitoral? Como que ele conseguiu vencer, né? Ele tinha um slogan da sua campanha, né? O slogan era a vassoura. Ele era uma figura muito irreverente, uma cara muito engraçada e dizia que ia varrer a corrupção do Brasil. E aí ele está num momento aí de campanha eleitoral. Então, na página 288, a gente começa aí no governo de Jânio Quadros. E como eu falei para vocês e mostrei, né, o símbolo da campanha presidencial desse foi a vassoura, né? Ele dizia que ia varrer a corrupção do país. Então, naquele período, o vice-presidente e o presidente, eles faziam campanhas separadas. O que é isso? Hoje, a gente tem uma campanha de nomes para presidente e a coligação faz com que o vice-presidente já venha junto, né? Mas nesse período que estamos estudando aqui, em 1960, a eleição era feita separadamente. Então, a gente tem aí a vitória de João Goulart como vice-presidente, né? Então, a gente tem Jânio Quadros como presidente e João Goulart como sendo o vice-presidente, né? Aqui tem uma imagem de pessoas carregando uma pintura de Jânio Quadros durante a cerimônia de posse, né? Já mostrei a imagem dele para vocês aqui em Brasília, na cerimônia de posse dele. Então, ele fez um governo de 8 meses. Ele não conseguiu chegar nem um ano de governo. Aí vocês me perguntam, mas por quê? O que ele fez? Como foi o governo dele para ser tão rápido? Então, ele vai criar aí algumas polêmicas, né? Não podemos esquecer nunca do que está acontecendo no mundo. O mundo, em 1960, está em Guerra Fria. O que é Guerra Fria? A Guerra Fria é a disputa ideológica, né? Uma guerra sem armas, uma disputa ideológica entre o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo, liderado pela União Soviética. Então, a gente não pode esquecer esse período de Guerra Fria, que vai ter influência aqui no governo de Jânio Quadros, né? O governo dele será aí influenciado por esse momento mundial. Mas internamente, o que está acontecendo, né? Em seu governo, Jânio Quadros adotou uma política econômica conservadora. Ele fez cortes nos gastos públicos, congelou salários, né? Ele tomou decisões polêmicas. Que decisões polêmicas são essas? Proibiu a corrida de cavalos em dias úteis e a regulamentação das regras do jogo de cartas em clubes. Isso é o que está escrito na apostila, mas eu coloquei aqui do lado aqui, Proibiu briga de galo e biquínis em concursos de beleza. Então, ele fez leis que não tinham aí tanto sentido para um presidente, visto que o Brasil estava com uma alta de inflação, com uma crise econômica, e ele se preocupando com essas decisões polêmicas que não tem muito a ver, né? Mas a história da Guerra Fria, voltando aqui, esse parágrafo é super importante, né? Então, mundo em Guerra Fria. Capitalismo de um lado, liderado pelos Estados Unidos, socialismo do outro, liderado pela União Soviética. Não podemos esquecer uma coisa: Brasil, influência capitalista, influência dos Estados Unidos. E o que ele vai fazer? Na política externa, Jânio Quadros assumiu uma postura independente dos Estados Unidos, uma postura independente, sem
sem estar ligado ao capitalismo, né? Aproximando-se de países socialistas e condecorando suas respectivas personalidades. Por exemplo, como o cosmonauta soviético Yuri Gagarin e o comunista Che Guevara, um dos principais líderes da Revolução Cubana. Então, voltando aqui, o que Jânio Quadros vai fazer? Jânio Quadros vai convidar Che Guevara para vir ao Brasil. Che Guevara vai a Brasília, vai ter uma cerimônia no Palácio do Planalto. Che Guevara vai ser condecorado com a medalha de Cruzeiro do Sul, que é a condecoração maior aqui do governo, né? Então, isso acendeu a luz vermelha aí nos Estados Unidos, né, que aqui era de influência capitalista, acendeu a luz vermelha para os investidores do Brasil, acendeu a luz vermelha para o empresariado brasileiro. Como pode, né? Aqui a área de influência capitalista e o presidente está aí se aproximando de países socialistas, né? Então, as atitudes contraditórias e controversas do presidente fizeram ele perder cada vez mais o apoio dos grupos que ajudaram a chegar ao poder. A oposição de Jânio cresceu ainda mais por seu governo não conseguir controlar a crise econômica iniciada no governo de JK. Ele não estava aí tão trabalhando para resolver o problema da economia do Brasil. Ele estava fazendo governo, uma política independente, conforme a cabeça dele, né? Então, o que vai acontecer? Em agosto, olha, ele assumiu o poder em janeiro, né? Em agosto, como eu falei, 8 meses, Jânio renunciou, alegando que forças terríveis pressionaram sua saída. Então, até hoje, não tem certeza sobre o motivo da renúncia, porque alguns historiadores afirmam que sua renúncia fazia parte de uma estratégia mal sucedida, porque ele previa que a população brasileira exigiria o seu retorno, né? Mas isso não aconteceu. Mas, para piorar a situação, quando o presidente renuncia, quem assume é o seu vice-presidente. Para piorar a situação, o vice-presidente está na China fazendo negócios. E a China é um país socialista. Então, as coisas ficaram ruins aí para João Goulart assumir a presidência do Brasil, né? Então, como foi aí o governo de João Goulart? Como que ele vai assumir isso tudo aí, né? Então, após a renúncia de Jânio Quadros, o seu vice, João Goulart, ele deveria assumir o governo do país. Mas ele defendia uma política progressista, né? Então, foi visto aí com muita desconfiança pelos grupos políticos, pelos grupos militares, pelos conservadores. Então, o que aconteceu? Uma coisa muito importante, né, para vocês marcarem também, né? Diante dessa questão, João Goulart foi obrigado a negociar e assumir o governo em um sistema parlamentarista. O que é um sistema parlamentarista? É onde o presidente ele não tem poderes totais, né? Onde tem essa definição, ó. Sistema de governo em que todas as decisões do presidente dependem da aprovação do parlamento. Nesse sistema, os poderes do presidente são reduzidos, não havendo uma clara distinção entre o poder executivo e o legislativo. Então, cortaram aí as asinhas de João Goulart para ele não seguir o mesmo caminho do seu presidente aí, Jânio Quadros, né? Já que ele estava na China fazendo negócio com um país comunista. Então, a inflação aí cresce, torna-se cada vez mais clara aí a distância entre os mais ricos e os mais pobres. E aumento da radicalização política no país. O que é isso, né? Grupos socialistas querem a reforma agrária. O que é a reforma agrária, né? Revisão de estrutura agrária de um país com o objetivo de redistribuir a terra. Então, pegar terras que têm donos e distribuir para a população pobre. E isso em nenhum momento da história da humanidade aconteceu, deu certo aí em países capitalistas, né? Então, contrário a esses movimentos progressistas, os conservadores também se organizaram. Claro, né? Se tem uma organização de grupos que querem aí medidas socialistas, por outro lado, há movimentos aí também que se organizaram contra
essa ideia de criar aqui no Brasil um país socialista. E a gente tem aí dessa forma, pressionando o governo, exigindo que eles fossem combatidos essa ideia de socialismo no Brasil. Então, João Goulart ele vai governar aí de 1961 a 1964. A gente tem aqui algumas informações mais aprofundadas que não tem na apostila. Então, vamos continuar aqui, né? Então, o presidente não tinha poderes, pois o primeiro-ministro e o conselho de ministros que concentravam o seu poder num governo parlamentarista, né? A inflação, dívida externa, economia em declínio e a fragilidade política com disputas entre os conservadores e liberais e os progressistas, né? A crise e a fragilidade política levaram ao plebiscito. O que é um plebiscito? Plebiscito é perguntar à população se querem continuar com o sistema parlamentarista ou querem que volte o presidencialismo. E o que vai acontecer? A gente tem aqui uma cédula, né? Chegou a hora de dizer não. Não ao presidencialismo, não ao parlamentarismo. E vai acontecer um comício na Central do Brasil com o presidente, já um governo presidencialista, né? Esse comício vai reunir aí cerca de 150 mil pessoas, né? Entre essa classe baixa do Brasil. Ele vai assinar um decreto, né? Desapropriando refinarias de petróleo e outro declarava sujeita à desapropriação de propriedades subutilizadas, né? O comício da Central do Brasil alarmou os conservadores. Então, ele assinou aí a reforma agrária. Ele assinou tirar as terras dos próprios donos e dividir para quem precisa, né? Desapropriar as refinarias de petróleo. Isso foi um afronto aí, né? Então, o primeiro comício na Central do Brasil no dia 13 de março de 64. E após isso, a população da classe média e da classe alta irá fazer o quê? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, no dia 19 de março. Então, vejam que o comício aconteceu no dia 13. Um período depois, no dia 19, já temos uma Marcha da Família com Deus e pela Liberdade aí, né? Então, a reação do conservador ao comício do Central do Brasil foi imediata. 300 mil pessoas participaram disso, militares, fazendeiros, empresários e senhoras católicas, classe alta. Atacava-se a legalidade fingindo defendê-la, né? Jango era chamado de comunista e seu governo um atentado contra a lei, a ordem e a democracia. Então, percebam que grupos conservadores estão começando a articular alguma saída, ou como fazer para impedi-lo de continuar colocando medidas socialistas no Brasil. E aqui é um jornal do período, né? O povo com Jango começa a reforma. Decretos da encapação das refinarias e desapropriação de terras. Olha, ele desafiou aí a classe alta, né? Então, com essas reformas de base, chamadas reformas de base, Jango vai aí desafiar a classe alta do Brasil e também os militares. Aqui é ele na Central do Brasil, no seu comício, e a disputa aí entre os dois lados, né? O acirramento de atritos entre defensores e opositores do governo, né? Um comício da Central do Brasil de um lado e do outro a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. Um de apoio ao presidente e o outro contrário ao presidente.
Então, no finalzinho da nossa apostila aí, na página 290, a gente tem uma imagem aí da multidão da cidade do Rio de Janeiro no evento que ficou conhecido como Comício da Central do Brasil, que a gente acabou de ver outras imagens lá nos slides, né? Então, essas reformas de base de João Goulart, não vamos esquecer, incluía ainda o voto aos analfabetos e as patentes subalternas das Forças Armadas. Além disso, na economia, previa medidas de cunho nacionalistas, como a estatização de diversas empresas e a regulamentação das remessas de lucro de empresas estrangeiras para o exterior, além do que a gente já viu lá nos slides, né? Então, isso foi aqui propostas que desagradaram profundamente as elites brasileiras, aquele pessoal que fizeram a marcha da família com Deus pela liberdade, principalmente banqueiros, grandes proprietários de terras e empresários, né? Então, começaram a promover manifestações contrárias e atacar o governo de João Goulart, né? Acusá-lo de permitir que o comunismo se instalasse no país. Então, a gente viu que o Comício da Central do Brasil foi no dia 13, a Marcha da Família com Deus foi no dia 19 de março. Dessa maneira, algumas manifestações promovidas pela sociedade civil forneceram suporte para que os militares brasileiros organizassem um golpe de Estado. Então, naquele momento que Getúlio Vargas morreu, a população estava tão comovida pela morte dele que os militares deram um passo atrás, né? Recuaram. Não vamos tomar o poder agora, porque o povo não irá apoiar. A população está revoltada com a morte de Getúlio Vargas. Então, os militares recuaram, deram um passo atrás. Mas nesse momento agora, onde um presidente toma medidas de cunho comunista ou socialista e acontece um grupo bem grande aí, uma elite brasileira com marchas contrárias a isso, agora sim, os militares têm aí um suporte para dar um golpe no Estado ou no governo presidencial no dia 1º de abril de 1964. Então, nesse dia, o golpe depois de João Goulart deu início à ditadura militar no Brasil. A gente tem aqui umas imagens assim, né, que no dia 1º de abril de 64, o presidente João Goulart é deposto pelos militares do cargo de presidente da República sem resistência. Aqui tem uma imagem dos militares chegando em Brasília, ele simplesmente entrega o cargo dele e aí, a partir disso, inicia-se a ditadura militar no Brasil, né? E vai durar aí por 21 anos, de 64 até 85. Então, a gente ainda tem muita história para contar para vocês, né? Então, esse está apresentado aí o governo de Jânio Quadros e João Goulart. Até a próxima aula. Agora vamos pegar a apostila para continuar fazendo as atividades.